sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, nós faremos a leitura a partir do versículo 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, a partir do 16, para a nossa meditação em nome de Jesus. Glória a Deus. À medida que os irmãos localizarem a passagem, se não conseguem um cômodo, não houver nenhum problema, os convido para colocar-se em pé para a leitura do texto bíblico. Mateus 19, a partir do 16. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 19, versículo 16. Glória ao bom Deus. Aleluia. Amém. Amém? Façamos a leitura? Amém. Diz assim: E eis que alguém aproximando-se disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Amém? Amém. Podemos aceitar o nome de Jesus? Eu peço para você deixar a Bíblia aberta aí nessa passagem. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos olhar alguns detalhes importantes desse texto. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler disse que alguém se aproximou de Jesus. E esse alguém se aproxima de Jesus com uma pergunta. E a pergunta que esse alguém tem para Jesus é uma pergunta maravilhosa. É uma pergunta incrível. Ele está preocupado com algo que realmente é importante. E a pergunta deste homem a Jesus, deste jovem, é: Senhor, o que farei para ter a vida eterna? O que farei para conseguir a vida eterna? Ele está preocupado com salvação. Ele está preocupado com onde a alma dele vai passar a eternidade. Que bom seria se todos se preocupassem onde sua alma vai passar a eternidade. Pergunta maravilhosa. E aí, Jesus, antes de responder a pergunta, ele vai indagar sobre o ter sido chamado de bom. Jesus vai perguntar para ele: por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom. E esse um que é bom é Deus. É o Pai. Aí eu pergunto a você nessa noite: Jesus é bom, sim ou não? Sim. Vamos de novo: Jesus é bom, sim ou não? Sim. Se Jesus é bom, por que ele está falando para o rapaz: por que você está me chamando de bom se só tem um que é bom, que é Deus, está no céu? Será que é porque Jesus não é bom? Não. Jesus é bom, sim ou não? Sim. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Guarda essa parte aí. Mas aí Jesus vai responder a pergunta dele. E Jesus vai dizer para ele: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus está falando: se você quer ser salvo, você precisa guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos aqui significa você terá que obedecer aos mandamentos. Só vou abrir aqui um parênteses para colocar essa palavra no tempo exato para nós. Isso aqui, Jesus ainda não tinha morrido
Salvação para nós é pela fé. Amém? A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, para ser salvo, precisa fazer o quê? Crer. Marcos 16, a partir do 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, salvação vem através de crer. A Bíblia ainda vai dizer: pelo Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, salvação é por fé. É crer no Senhor Jesus Cristo. Amém? Não é que antes não era por crer, também era por fé, mas eles ainda não tinham a revelação completa, porque Cristo ainda não tinha morrido na cruz do Calvário. Amém? Amém. Muito bem. Aí Jesus vai falar para ele: quer ser salvo? Guarda os mandamentos. E esse rapaz vai fazer outra pergunta para Jesus, vai falar: quais os mandamentos que eu tenho que guardar para ser salvo? E aqui eu quero que você leia comigo o versículo 18. Aí no texto, Mateus 19, versículo 18. Eu vou falar um mandamento e você vai contar. Eu vou falar: não matarás, e você vai responder 1. Aí eu vou falar: não adulterarás, você vai falar 2. Amém? Amém? Amém. Então olha só. Aí disse-lhe ele quais? E Jesus disse: não matarás. 1. Não cometerás adultério. 2. Não furtarás. 3. Não dirás falso testemunho. 4. Honra teu pai e tua mãe. 5. Amarás teu próximo como a ti mesmo. 6. Quantos mandamentos Jesus falou? 6. Quantos mandamentos existem? 6. Peraí. Jesus falou quantos mandamentos? 6. Quantos mandamentos existem? 10. Será que Jesus esqueceu 4? Não. Vai vendo que daqui a pouco tudo vai ficar claro. Jesus falou de 6 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles se dividem em 2 grupos. Um grupo com 4 mandamentos e um grupo com 6 mandamentos. 6 mandamentos falam do nosso relacionamento com o nosso próximo. 4 mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Jesus, de maneira proposital, falou o grupo dos mandamentos que falam do relacionamento com o próximo. E aí, esse rapaz vai responder: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que ele está dizendo? Falou: Jesus, nunca matei ninguém, não estou matando ninguém, graças a Deus. Ele está falando: Jesus, nunca cometi adultério, graças a Deus eu estou tranquilo. Jesus, não roubo ninguém, eu não furto, não falo falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe, e eu amo o próximo. Jesus, uau! E talvez se fosse eu, esse jovem estivesse falando comigo, eu ia olhar para ele falando: uau, queria ser você. Por quê? Ele é jovem. Mas fala aí, um dos maiores dramas da humanidade é o quê? Buscar ser eternamente jovem, não é? Faz de tudo para quê? Para prolongar a juventude o máximo que consegue. Não é isso? Né? Então, ó, ele é jovem. Número 2, ele é alguém que observa a lei. Ou seja, se fosse no nosso tempo, é alguém que vem para a igreja, é alguém que participa das atividades, é alguém que está integrado, certo? O homem é rico. Fala, irmão, quem está doido para ser rico? Tudo bem? O homem é rico, tem dinheiro. Então a gente olha para ele e fala: você é perfeito, de Deus, rico, um partido. Né? Mas as irmãs, se está da igreja, as irmãs falam assim: esse aí é de Deus para mim. Né? Olha aí que maravilha. E ele faz uma outra pergunta a Jesus. E a pergunta que ele vai fazer é: que me falta ainda?
Ele está falando, Jesus, eu tenho tudo isso aqui. O que está faltando para eu morar no céu? Se sou eu, irmão, eu falar assim, para você nada, eu tenho que aprender a ser você. Nada, não está faltando nada. Mas olha o que Jesus vai dizer para ele. Se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Tem alguns verbos aqui que vão me chamar a atenção. Jesus vai dizer para ele assim, ó, vai, diga assim comigo, vai. Diga assim comigo, vende. Diga assim comigo, dá. Diga assim comigo, vem. Diga assim, segue. Isso aqui muda. Isso aqui é um problema. Por quê? Porque o jovem veio para Jesus. E Jesus está falando para ele, vai. O jovem procurou Jesus. Jesus falou assim, ó, você está errado, não era para você vir, era para você ir. Você quer ser perfeito? Quer. Você está na contramão, filho. Pastor, eu não entendi. Você vai começar a entender agora. Lembra que eu te falei que tem 4 mandamentos que Jesus não falou para ele? Sabe o que acontece? Sabe qual é o primeiro mandamento? Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer fila para não tumultuar. Vamos lá. Qual é o primeiro mandamento? Deus de todo o teu coração, de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Perfeito. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Sabe o que Jesus está dizendo para esse jovem? Você veio até mim perguntando o que você precisa fazer para ser salvo. Jesus está dizendo para ele, seu problema não é falta de informação, seu problema é falta de obediência. Pastor, não entendi não. Vou melhorar. Esse rapaz conhece os 10 mandamentos. Esse rapaz já tem uma palavra de Deus para a vida dele. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas o que esse rapaz não fazia? Obedecer à direção que ele já havia recebido. Sabe qual é o problema nosso? Nós temos uma direção. Nós estamos perguntando para Deus, Deus, o que eu faço? Para onde que eu vou? O que eu devo falar? O que eu devo fazer? Quando Deus diz para nós, o seu problema não é falta de informação. O seu problema é falta de obediência à direção que eu já dei. Tem gente clamando, fala comigo, Senhor. E o Senhor fala assim, eu já falei. Quando você der um passo que eu já mandei você dar, eu vou liberar o resto da direção. Mas enquanto você não anda, eu não libero a direção. Olha como complica. Jesus disse para ele, vai. Segunda coisa, o que Jesus disse para ele? Depois do vai, vende. Está errado. Jesus disse assim para ele, ó. Ele disse assim para Jesus, ó. O que me falta para eu ter a vida eterna? Irmão, se falta, é algo que ele precisa adquirir, sim ou não? Sim. É algo que ele está querendo agregar, sim ou não? Sim. Jesus está falando para ele, não filho, você não tem que agregar, você tem que pegar o que você tem e se livrar. Eita Deus. Você está entendendo ou você está falando, pastor, eu não estou entendendo nada do que você está falando? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse rapaz aqui, ele é rico, ele é cheio de coisa. E ele fala, falta mais algum detalhe, alguma coisinha para eu ser salvo. Jesus está falando para ele, não, você está vendo tudo ao contrário. O que você tem é coisa demais, você tem que se livrar desse tanto de coisa. Porque o que para você é maravilhoso, para Deus, na ótica de Deus, ele está olhando e vendo que está te atrapalhando na caminhada. Eita Deus. Como é que é? Por quê? Esse homem é rico, sim ou não? Sim. E a riqueza dele
fornecia pelo menos duas coisas. Número um, identidade. Porque aquele mundo, o tempo desse rapaz, era semelhante ao nosso. Você é o que você tem aos olhos do mundo. Sim ou não? Sim. Você tem muito, então você é maravilhoso. Você tem pouco, então você vale pouco. Você não tem nada, então você não vale nada. Aos olhos do mundo é assim, é ou não é? Jesus está falando, no reino, não. Você não vale o que você tem. No reino, a sua identidade não vem de coisas. No reino, a sua identidade vem de uma pessoa. Como diz um pastor famoso, Juliano Fraga, por causa desse glória a Deus, eu vou falar outra coisa. A nossa identidade não é dada por coisas, a nossa identidade é dada pela palavra de Deus. Você não é o que você tem, você é quem Deus falou que você é. Entendeu? Mas esse homem está grandão, porque está cheio de coisas. Mas Jesus está falando, no reino suas coisas não servem para nada. Aí, tem outra coisa. A riqueza fornece o quê? Segurança. Ele tem dinheiro, se ele tiver um contratempo, uma emergência, eu tenho dinheiro para me segurar. Mas Jesus está falando, no reino, as pessoas não dependem de dinheiro, as pessoas dependem de mim. É por isso que o salmista disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Porque no reino nosso descanso não é o dinheiro, nosso descanso é o Deus Todo-Poderoso. É confiar nele, porque nós temos um guarda que não dorme. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Você quer ser salvo? Então você vai. Você está na contramão, você está vindo, era que você está indo. Número 2, eu quero que você venda. Número 3, eu quero que você dê aos pobres. Vendeu? Juntou dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Distribui para os pobres. Estou na fila. Por que Jesus está falando para ele dar dinheiro para os pobres? Porque Jesus está falando para ele fazer ação social? Não. Sabe por quê? Porque esse rapaz aqui, ele está olhando para ele, para a riqueza, para o comportamento, e ele está dizendo, eu sou melhor do que o outro. Eu não sou pecador igual aquele ali que tem a língua que é maior do que ele, que quando ele morrer vai no corpo no caixão e a língua no outro. Eu não, eu sou crente. Ele está dizendo, eu não adultero igual o outro, eu sou um homem fiel. Ele está dizendo, eu participo de todas as atividades dentro da igreja. Não perco nenhuma. Eu sou crente de verdade, eu não sou igual um Máriozinho que não vem. Eu sou incrível. E aí ele olha para o outro e se julga melhor do que o próximo. Quando Jesus está ensinando para ele, filho, está errado, você não tem que olhar para o outro para ver se você é melhor. Você tem que olhar para mim e ver o quanto falta você melhorar. Eita Deus! Por quê? Porque pessoas que se exaltam é porque elas estão distantes de Deus. Porque todo mundo que está distante de Deus está na escuridão. Sim ou não? Sim. E no escuro não dá para você ver falhas. No escuro tudo é lindo, tudo é perfeito. Eita Deus! Só que quanto mais a gente se aproxima da luz, os detalhes vão aparecendo. E você começa a falar, eita, mas ainda preciso melhorar. Meu Deus! Eita, mas olha isso aqui na minha vida ainda. Meu Deus, quando que eu vou deixar essa outra coisa aqui? Jesus tem misericórdia de mim. E quem está próximo de Jesus não tem tempo de julgar a vida do irmão, porque ele olha para ele e está em crise com ele. Ele precisa melhorar tanto que ele não tem tempo de olhar para o outro. Você ainda está entendendo o que eu estou falando? E aí? Jesus está falando, não, você está julgando teu irmão. Aí Jesus diz, não quero que você julga, eu quero que você pegue o que você tem e dá para mim. Por quê? Porque no reino não me interessa ser melhor do que o outro, me interessa que todos nós estejamos crescendo e sendo abençoados.
Aleluia. Então você é melhor? Mostra que você é melhor. Pega o teste que eu não Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Só que aqui tem um problema. Qual o problema? Isso aqui vai revelar um ídolo que tem no coração do jovem. Sabe por quê? Porque esse rapaz ele tem cara de crente, jeito de crente, fala como crente, anda como crente. Mas no fundo do coração dele, o Senhor dele não chama Jesus. O Senhor desse rapaz chamava dinheiro. E aí Jesus confrontou Deus dele, porque Jesus falou para ele: vender tudo e dá. Jesus está falando: quer ser salvo? Se livra desse Deus que você botou no seu coração. E aí quando a gente fala em idolatria, às vezes a gente pensa em imagens, esculturas, mas tem tanta coisa, irmão. Tudo que é colocado no trono do nosso coração se torna nosso ídolo. Tem pessoas que não se prostram diante de imagens, mas tem pessoas que se adoram. Tem pessoas que não se prostram diante de imagens, mas adoram sua profissão. Tem gente que não se prostra diante de imagem, mas tem alguém que coloca como Deus sobre sua vida. E Jesus está falando assim, ó: o reino de Deus eu não aceito dividir com ninguém. Ou é, ou não é, porque a glória dele não é dividida com ninguém. Aí é um problema. Aí Jesus diz: dá os pobres. Aí ele diz: aí você vem. Ó, o rapaz estava indo para Jesus. Jesus falou: não, desse jeito não. Você primeiro tem que ir. Você primeiro tem que vender. Você primeiro tem que dar. Aí você volta. E quando você voltar, agora sim que você se livrou desse Deus no teu coração, você vai poder andar comigo. Aí você vai me seguir. Aí sim tem um tesouro para você no céu. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Agora eu te digo por que lá no começo ele falou para Jesus: bom mestre, o mestre falou, por que você está me chamando de bom? Porque na verdade, esse rapaz, não é que ele está adorando a Jesus, o chamando de bom, reconhecendo que Jesus é bom. Esse rapaz está olhando pela ótica dele, porque ele se acha maravilhoso. E ele está chamando Jesus de bom na expectativa de receber o mesmo, de ouvir que ele também era bom. Sabe aquela educação, aquele elogio? Não Intencional. isso não com a boa intenção, mas na intenção de receber de volta, sabe? Ah, você é bom, não, foi você. Ah, eu sabia, eu sou bom. Sabe? Aí Jesus já confronta ele: bom? Por que você está me chamando de bom? Bom é o Pai, porque Jesus já viu o coração dele. Ele está falando: não, meu filho, você se acha superior, mas você é como todos os outros, carece da glória e da graça de Deus. Aleluia. E Jesus deu o caminho para ele. Quer ser salvo? Se livra do ídolo, vem e me segue. Sabe por que é triste? Sabe por que é triste? Porque termina com esse jovem ouvindo a palavra, ficando triste, virando as costas e indo embora. Porque esse jovem tem tanto tempo ouvindo a palavra, tanto tempo obedecendo a palavra, mas não entendeu uma coisa básica: essa palavra nos confronta. É verdade. E ainda hoje tem pessoas dentro da igreja que vêm aos cultos, que não aceitam ser confrontados pela palavra. Verdade. A palavra nos serve. A palavra revela o caráter de Deus. E a gente se olha e fala: meu Deus, como eu preciso tirar coisa de mim? Só que tem gente que acha que não, pastor, eu prefiro aquela sendo: eu sou um ponto fraco de Deus. Não mexe comigo que meu pai vai vir, vai te dar um bandão. Quem me viu passar na prova e me ajudou. Você vai se arrepender. Quantas vezes, irmão, Deus deixa a gente passar na prova porque Ele tem propósito nisso. Fala assim: vou deixar você passar porque eu quero te moldar com essa luta.
Eu quero te ajustar com essa batalha. Não para morrer, mas para nos tornar mais crentes. Aleluia. E o problema é que quando eu aceito ser disciplinado, eu estou entendendo que eu sou filho, porque o pai corrige o filho que... Só que se eu dou as costas à disciplina de Deus, eu estou abrindo mão da disciplina e estou chamando juízo. E agora? Mediante isso aqui, qual vai ser a nossa reação? E a Bíblia diz que nós temos duas. Ou a gente olha para nós e diz: eu encontrei alguém ou algo que está no trono do meu coração, que está na minha vida, que governa a minha vida, mas não é o Senhor. Só que hoje eu tomo uma decisão. Eu vou tirar isso desse lugar e vou colocar o Senhor para ser o dono da minha vida. Ou a gente tem a segunda opção. Qual que é a segunda opção? A gente fica triste, levanta e vai embora. E permanece tudo como está. Só que não é. O que está em jogo aqui não é pequeno, o que está em jogo aqui é muito precioso. Chama-se vida eterna. Salvação. Onde a nossa alma estará. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos olhar para nós? Vamos examinar? Será que a gente não tem se julgado melhor do que os outros? Melhores do que os outros? Será que a gente não tem pensado que nós merecemos mais do que o nosso irmão, do que a nossa irmã? Será que a gente não tem ídolo no nosso coração? E que a gente diz: Jesus, você pode tocar onde quiser, menos isso aqui você mexe não. Mexe não, isso aqui. Só que Jesus, Ele quer um compromisso conosco por inteiro. Ele não quer a gente pela metade. Não. Ou é, ou não é. É assim que funciona. Quero convidar você a fechar seus olhos. Dois convites e nós vamos orar. Primeiro convite é a você que está aqui nessa noite. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Sabe? Seus caminhos, seu coração, sua alma. Dizer: Senhor, mora no meu coração, conduz a minha vida, guia meus passos. Eu quero me entregar ao Senhor. Se tiver alguém assim nessa noite, só dá um sinal com a sua mão e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Segundo convite é para você que já é filho de Deus. Já é filha de Deus. Igual esse rapaz aqui. Conhecia a Bíblia. Rapaz, conhecia a Bíblia. Mas um ídolo. Alguém ou algo que dominava a vida dele, que se chamava dinheiro. Talvez não é o dinheiro que domina a sua vida, mas é outra coisa. Mas Jesus está falando: tira isso, porque isso vai te impedir de chegar ao céu. Eu quero controlar o seu coração, a sua alma, a sua vida. Eu quero que você, que sente que precisa se entregar por inteiro a Jesus, aí no seu lugar mesmo, que você coloque a mão sobre seu coração. Se você é alguém que diz: pastor, eu estou olhando para a minha vida, para a minha caminhada, para a minha maneira de viver, e eu identifico que tem coisa que eu preciso tirar daqui. Tem coisa que não deveria estar mais em mim. Tem coisa que não pode me dominar. Talvez você lida com o pecado, que você briga com a sua carne, com a sua alma. É hora de você entregar isso para Deus. E às vezes pode até ser um pecado de estimação, sabe? Aquele que você já largou tantas coisas, mas tem aquele que você diz assim: não, esse aqui mexe não. Esse aqui um dia, mas agora ainda não. Isso, colocamos sobre o seu coração.
Senhor Jesus, nós oramos a Ti neste momento. E, Pai, nós com as mãos sobre nosso coração, sobre nosso peito, estamos reconhecendo o quanto nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Deus, esse rapaz, esse jovem, ele foi confrontado. Ele pensou que ia ouvir uma série de elogios do Senhor. Ele pensou, Pai, que o Senhor ia agradecê-lo, porque ele era maravilhoso. E ele chegou à conclusão que ele precisava se converter. Ah, Deus. Talvez nós estamos aqui nessa noite, nós temos 3, 5, 10, 15 anos de evangelho, 20 anos de evangelho. E talvez a gente ainda precise de conversão. Abandonar os maus caminhos. Ser guiado pelo Espírito Santo. Ouvir tua voz e seguir o direcionamento da tua voz. Nós clamamos misericórdia neste momento. Deus, nós queremos ter um relacionamento de verdade com o Senhor. Não queremos nos enganar. Não. Porque o Senhor conhece a nossa realidade, a nossa verdade. E que a nossa caminhada com o Senhor seja verdade. Não nos deixe estar enganados, Pai. Renova-nos. Pai, aviva-nos. Em nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo tenha primazia. E que ao ouvir a voz do Espírito Santo, nós possamos ser guiados por Ele. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus.